Muito bem, então, boa noite a todos. Com muito prazer, nós iniciamos mais uma live da Associação do Ministério Público, desta vez trazendo um tema novo, introduzido recentemente no ordenamento de processo penal com essas regras que estão aí, que é a cadeia de custódia da prova penal. E com muita satisfação nós recebemos para falar sobre isso o colega Rodrigo Brandalize, especialista na matéria. O colega Rodrigo Brandalize ingressou no Ministério Público no ano de 1998, é promotor de justiça desde então e é mestre em Ciências Jurídicas Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutorando em Ciências Jurídicas e Criminais pela mesma universidade e, além disso, é professor de processo penal na graduação e de Direito Penal e Processo Penal nos cursos preparatórios e de especialização na Fundação Escola Lise também é autor do livro Justiça Penal Negociada pela editora Juruá, além de ter diversos trabalhos publicados em livros e revistas jurídicas nas áreas citadas. Prezado amigo Rodrigo, prazer te receber aqui mais uma vez em nome da nossa diretoria da associação. Agradeço teres aceitado mais esse convite, tu que tens sido aí tão parceiro em todas as semanas do MP que realizamos aí durante a nossa gestão. E eu já te faço uma provocação para começar, eu sei que tu vais ter que fazer uma introdução antes, mas eu já vou deixar aqui a provocação, se a não observância das regras contidas ali no artigo 158, sobretudo nos artigos B, C e D do 158 do Código de Processo Penal, geram nulidade ou não. Boa noite, a palavra é tua, amigo. Boa noite, João Ricardo, meu dileto colega e amigo, em nome de quem, então, agradeço a nossa associação pela oportunidade, não apenas esta, mas por tantas outras oportunidades de poder participar, não, seja em questões nas semanas do Ministério Público, seja em atividades como aconteceram lá em Brasília, no novo Código de Processo Penal, discussões sobre o Código de Processo Penal, que inclusive que teve na Júris no ano passado. Enfim, vamos dizer assim, a associação tem sido muito parceira comigo, o mínimo que eu posso fazer é continuar sendo parceiro com ela, é uma grande honra poder estar aqui contigo conversando, vendo os colegas que estão participando aqui da nossa live. Um deles, o meu vizinho aqui, o Dr. Ricardo Herbstich, meu vizinho de assessoria aqui no nosso 13º andar, com quem converso bastante e também aprendo bastante sobre a questão que envolve a cadeia de custódia, porque afinal de contas, como o amigo sabe, ele é o secretário responsável pelo GAECO aqui na Procuradoria, na assessoria do Procurador-Geral. Então, bom, problemas e discussões não faltam nas nossas conversas aqui, né? E a experiência dele me ajuda bastante. Inclusive, eu quero mostrar para vocês depois aqui um trabalho que ele organizou frente a essa modificação do Código de Processo Penal recente no pacote anticrime. Bem, o professor Davi Medina, a todos os outros que nos acompanham agora. Bom, vamos lá. A tua provocação é interessante e talvez seja a mais importante de todas elas, porque a cadeia de custódia em si, como ela se encontra regulada no Código de Processo Penal, ela é muito técnica. Ela traz conceitos muito específicos da perícia, enfim, claro que no mundo do direito nós temos aquela, não digo uma habilidade, mas nós temos uma constância em querer interpretar os textos, né? E racionalizar para o nosso dia a dia. Do outro lado, a gente não pode deixar de considerar a tecnicidade dos termos. Tá? Sim. Bom, a cadeia de custódia não é um tema novo, em que pese na lei ser novo, em razão entrou em vigor agora com o pacote anticrime, 23 de janeiro deste ano, 23 e 24 de janeiro deste ano. E a gente ainda deu a coincidência, quer dizer, pegou um período pós-recesso, depois em fevereiro, que aí é o período mais curto por causa do carnaval, e quando a situação ia começar a andar mais, estamos na pandemia, aqui na situação que nós nos encontramos hoje. Os colegas que estão, quem acompanha aqui hoje, é o meu dia de rodízio no nosso âmbito da assessoria, ainda me continuo trabalhando aqui no gabinete. Tá?
Bom, vamos lá. Ele é novo em lei, mas o assunto já é discutido há mais tempo. Tá? E eu tenho duas decisões que, para mim, são extremamente importantes para entender esse assunto. Uma que é de 2015, 2014, da ministra Sucete Magalhães, no STJ, e outra que é de 2019, do ministro Ribeiro Dantas, também no STJ. Por quê? Por quê? Porque elas falam da cadeia de custódia, e inclusive essa última de 2019 eu quero destacar para quem nos assiste, que diz assim, ó, o Instituto da Quebra da Cadeia de Custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova, até sua análise pelo magistrado. Ou seja, a cadeia de custódia, sucintamente, é isso, é um caminho, desde o momento que for obtida uma prova, até ela chegar no processo. A cadeia de custódia é o rastreio deste caminho, é a demonstração do que foi feito até lá. Isso num conceito mais sucinto, até porque o artigo 158A dá um conceito mais, como eu disse antes, técnico. Tá? Mas termina, pelo menos esse trecho do acórdão, dizendo o seguinte: tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ela inerentes, como a ampla defesa, o contraditório, e aí vem o que me importa, e principalmente o direito à prova lícita. Certo. O STJ, naquela decisão de 2014, também fala em ilicitude da prova. E eu não quero aqui, longe disso, querer ser o mensageiro do mau agouro, querer aqui fazer teses jurídicas num ou no outro sentido. Não, não é isso. Por que se trata de licitude ou ilicitude da prova, pelo menos na jurisprudência até hoje? Porque esse período de parada que nós tivemos fez com que os temas não entrassem muito na pauta do dia. Uma questão simples. Os colegas do júri, que são colegas que trabalham com vestígio e perícia o tempo inteiro, aqui em Porto Alegre, por exemplo, estão parados. Os processos pararam de andar. Tá? Bom, mas por que se fala em ilicitude da prova? Porque a cadeia de custódia, aí a gente vai ter que diferenciar dois conceitos que, de repente, para nós do direito, eles são bastante conhecidos, mas que, enfim, cabem ser repisados aqui. Tá? Uma situação é a produção da prova, ou seja, aquilo que é produzido no processo. Outra coisa é a obtenção da prova. Tá? E a cadeia de custódia trabalha e lida com a obtenção da prova. E este é o grande detalhe que nós temos que cuidar. Se, por um lado, a cadeia de custódia qualifica o conteúdo da prova que nós obtivemos, tá? A obtenção da prova diz com aquilo que eu falo assim, é o que acontece quando eu falo em aula, né? É o que acontece na rua, o que se faz no dia a dia. E o que se faz no dia a dia é direito material. O que se faz no dia a dia são os fatos da vida. São os fatos da vida. E direito material, fatos da vida, são atos lícitos ou ilícitos. E esse é o grande problema. Como nós obtivemos a prova, como nós chegamos à prova, diz a maneira como conhecemos dela. Lembra aí da interceptação telefônica, que não pode ser feita sem ordem judicial, da busca e apreensão doméstica, que não pode ser feita sem ordem judicial, doméstica não, domiciliar, sem ordem judicial, ou então salvo flagrante, desastre, socorro, enfim. Tá? As interceptações também, né? As interceptações, as captações ambientais domésticas. Hoje, por exemplo, teve uma operação aqui do GAECO, mais uma vez a minha saudação ao colega Herb Street e a todos que atuam no GAECO, que foram no escritório de advocacia, tem que se fazer acompanhar da OAB, de representação da OAB, quer dizer, tudo isso tem a ver com o quê? Com a forma como nós chegamos na prova, com a forma como nós obtivemos a prova. Depois é que se discute como é que nós vamos produzir esta prova. Tá? E aí vem a questão da cadeia de custódia. A cadeia de custódia é a demonstração da obtenção da prova. Como que essa prova foi obtida para chegar daquele jeito na frente do juiz? E aí, João Ricardo, assim, ó, claro
E sempre deixando esclarecido a todos aqueles que nos escutam, tá? Que participam hoje. Tá? Claro que a jurisprudência ainda vai trabalhar com isto, e é necessário que trabalhe com isto. Mas a primeira a compreensão que a jurisprudência deu é de ilicitude da prova. E se é ilicitude, as possibilidades de uso dela são muito mais restritas do que uma nulidade. Tá? Agora, e aí é o que eu falo para os meus alunos em sala de aula também, e vou mencionar aqui para todo mundo. Né? A modificação agora da... Acho que o sinal ficou ruim, Brandalize. Não, voltei. Agora melhorou. Okay. Voltou. 158, eu estou testando a rede, da Procuradoria. Tá? O 158 é uma... Boa. Chefe, aqui eu estou querendo me justificar, chefe, estou trabalhando. Olha só, 158A, parágrafo 3º. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Tá? Pô, chefe, muito obrigado. Que se relaciona à infração penal. Bom, amanhã é PAD, beleza, fechado. Já vou falar com a associação para contratar advogado para mim. Vestígio é todo aquele material bruto, visível ou latente, que se relaciona à infração penal. Pensa assim, ó, as lesões numa vítima, numa tentativa de homicídio, até no homicídio mesmo, são vestígios de um crime. De alguma forma, são vestígios. Se eu tenho a condição de salvar esta vítima, como é que eu não vou tirar esta vítima do local? Né? E aqui tem também uma outra, disposição aqui que diz que todo... agora, nessa hora a gente começa sempre a procurar e não acha, mas que fala que só pode haver a retirada dos vestígios do local quando o perito autorizar. Depois que o perito permite... eu preciso... Eu acho que é o 158C, né? A prova deverá ser... A lei estabelece que a coleta de vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial. Mas é preferencialmente, sim, né? Não é isso. O que fala... é que eu estou falando contigo, estou tentando achar aqui, eu me atrapalho um pouco, tá? Ainda não me adaptei a tanta tecnologia. Mas fala assim, ó, que depois que o perito faz a análise do local e, enfim, faz a coleta dos vestígios, especialmente quando for ele o responsável pela coleta, tá? É que somente depois disso que os vestígios podem ser retirados do local. Só que aí, claro, se eu tenho a possibilidade de salvar uma vítima, como é que eu não vou tirar aquele vestígio? A camisa cheia de sangue é vestígio do crime. Claro. Né? O rosto da vítima que tem uma marca de 5 dedos depois de um tapa que leva, aquilo é vestígio do crime. Né? E aí daqui a pouco eu tenho a necessidade de fazer, de tirar a vítima do local. Tem a lei... eu permaneci aqui na Procuradoria porque tem todas as telas na frente, né? A lei de remoção de acidente de trânsito, que fala da remoção de acidente de trânsito, tá? Que permite a remoção de veículos do local para facilitar a fluência do trânsito. Nós temos uma outra lei específica que permite isso e alterar, pelo Código de Processo Penal, alterar o local do crime pode caracterizar fraude processual. Né? Mas como que eu vou deixar de salvar uma vítima, por exemplo, porque pode caracterizar fraude processual? E aí que eu faço a menção. A jurisprudência vem tratando com áreas de ilicitude, mas a gente tem que pensar também nessas questões que são práticas do dia a dia. Né? E aí, talvez com o tempo se trabalhe mais com uma proporcionalidade ou até mesmo com uma noção de nulidade, e é a questão haver o prejuízo ou não, né? E as nulidades hoje trabalham muito com a questão do prejuízo, né? Para aquele caso concreto. Porque a gente não pode ser tão fechadinho, como se diz, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, né? O mundo fez a gente pensar um pouco fora da caixa. Nós não podemos ficar tão fechados nessa caixa a ponto de sempre ilicitude, não. Antes, pelo contrário, nós temos dinâmicas da vida. Né? É diferente, por exemplo, uma aluna minha que postou assim, qual é diga o número das decisões. A decisão de 2014 no habeas corpus 160.662
Tá? Considerou ilícita uma prova porque não se cuidou a cadeia de custódia de uma interceptação telefônica. O delegado fez a extração das conversas que interessavam, quer dizer, fez a degravação das conversas que não interessavam, mas, por outro lado, ao manter desculpa, nas gravações, ele apagou as ligações que não interessavam. O que disse o STJ, né, em 2014? São, para um pouco, se eu não tenho a sequência das conversas, eu não tenho como saber se essas conversas foram retiradas de contexto ou não. A obtenção, né, e aí foi tido aqui, a obtenção foi ilícita. Agora, interceptação telefônica tem um livrinho, isso colocou aqui o PDF das aulas. A interceptação tem um livrinho, né, uma prova cautelar. O livrinho precisa ser seguido, né, porque nós estamos tratando de uma prova cautelar, meio de obtenção de prova. Cadeia de custódia, ela vai se inserir em algum momento com a obtenção da prova. Não tem como isto não acontecer. Tá? Agora, as consequências que serão dadas no futuro, eu acho até, e aí eu vou responder a tua pergunta, eu acho até que nós vamos caminhar para nulidade. Porém, penso que nós temos de estar preparados com aquilo que a jurisprudência já vem trazendo. Essa ideia de cadeia de custódia no Código de Processo Penal, que qualifica a nossa prova, bem feita, ela qualifica a nossa prova. Agora, essa ideia de cadeia de custódia no Código de Processo Penal não chegou ao acaso. Não chegou ao acaso. Então, a gente tem que ter consciência de que o passado falou em ilicitude. Claro. O futuro nós veremos, mas o passado falou em ilicitude. E até porque nesses crimes de lavagem de dinheiro, né, na tua opinião, não se torna mais difícil esse caminho ser preservado de tão... Porque eu me refiro, por exemplo, às conversas de WhatsApp. João, a dinâmica dos crimes, claro, ela vai implicar em maior ou menor dificuldade na preservação da qualidade da prova. Até aproveito o ensejo, tá? Porque isso aqui muito possivelmente foi usado pelo GAECO hoje. Eu sei que a maioria dos colegas de quem assiste talvez não consiga ler a integralidade, mas, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma certidão de busca e apreensão de aparelho celular que foi montada pelo pessoal claro, não apenas do GAECO, com a atuação do Centro de Apoio, com a influência dos colegas criminais aqui também, tá? Mas, assim, mostra como se faz, como a preocupação do Ministério Público com a certificação da busca, mas aqui atrás, ó, tem todo o caminho, cadeia de custódia. Peço desculpa se a imagem não é muito boa, porque eu estou mandando por celular. Cadeia de custódia. E são vários os quadros, justamente para mostrar o quê? O NIMP também, boa, Ricardo, valeu, obrigado. Justamente para mostrar o quê? Nós vamos fazer a extração da informação. Em algum momento nós vamos fazer a extração da informação. Se vocês observaram aqui embaixo, existe, por exemplo, como registrar a partir das informações feitas pelo próprio titular do telefone, a senha. Tá? Nem sempre a senha vai ser fornecida, né? Tem aquela questão da não autoincriminação, enfim. E aí o NIMP, o IGP, algum órgão vai ter que fazer a extração. Bem, evidente que esse material vai ser guardado, esse material tem que ser preservado. Né? E aí a informática nos permite, o avanço da tecnologia, o Ricardo aí conhece bastante, vive me dando aula aqui da tecnologia que nós temos à disposição, lá com o trabalho feito com o Tubino também, no NIMP, tá? Isso tudo vai ser gravado. Em algum momento, a tecnologia nos permite identificar a retirada, né? Identificar se aquilo foi alterado, se aquilo foi mexido. Situações que a gente vê no eleitoral, por exemplo, Ricardo, que a gente via pelo menos, né? Que a gente das montagens no eleitoral. Isso aqui foi uma montagem, isso aqui foi uma montagem. Bom, o que a cadeia de custódia vai mostrar? Bom, em que momento isso aqui foi montado? Né? Alguém coloca, Paulo Barbosa coloca aqui, todo manuseio deveria ser filmado. Pô, boa, excelente, Ricardo, vamos anotar essa sugestão aqui, tá? Isso a gente pode buscar isso, qualifica a nossa prova, isso é o mais importante. Quanto mais qualificada for, sim, melhor vai ficar a nossa demonstração no futuro.
Tu ia comentar alguma coisa, João? Desculpa. Não, eu li partes da doutrina dizendo também que uma saída para a preservação ou não de determinada prova é a intenção que o agente teve naquele momento, a boa-fé ou não dele, né? Numa eventual, não observância do rito processual ali. Aqui, ó, o Ricardo já colocou aqui, é filmado, é excelente então, tá? Eu tô falando, o Ricardo ele me dá aula sobre isso, eu transmito informações dele, na verdade. É uma aula em dueto, vamos dizer assim, né? Inclusive ele coloca aqui com georreferenciamento. Desculpa, eu falei e me esqueci do que tu comentaste agora. Nós estamos falando na boa-fé ou não do agente em eventual não observância da formalidade, né? Isto e aí aquela coisa dos detratores, né? Lembra lá no quando vieram aquelas 10 medidas contra a corrupção, uma das ideias que se tinha era justamente justificar a licitude ou ilicitude de uma prova a partir da boa-fé do agente, né? E as pessoas ficavam dizendo, assim, o sujeito vai torturar de boa-fé. Isso não é isso. Não é isso. Existe é óbvio que ninguém vai torturar de boa fé, né? Isso é evidente. Agora, o sujeito que manuseia a prova, o sujeito que vai trabalhar com a prova, bom, daqui a pouco cai a rede, aquilo altera, né? Tudo isso é passível de localização. Bom, quer dizer que o sujeito, então, estragou a prova, o sujeito alterou a prova porque quis de maneira, como coloca a Gabriela aqui, dolosamente causar uma fraude processual. Não, existe um trabalho todo feito. A ideia da filmagem, do georreferenciamento, justamente surge aí para demonstrar que o agente agiu de boa-fé. A boa-fé poderia sim ser utilizada como uma forma de exclusão de uma eventual ilicitude de uma prova, porque, como eu disse, ninguém vai torturar de boa-fé. É óbvio que ninguém vai chegar nisso. Agora, qual é a grande dificuldade em relação... Qual foi a grande dificuldade da boa-fé enquanto ideia do pacote lá das medidas contra a corrupção? A boa-fé vem do direito americano, né? O direito alemão trabalha com proporcionalidade sobre licitude da prova, o direito americano trabalha dentre outras, com boa-fé. E a boa-fé é analisada caso a caso. É difícil tu materializar isso num texto legislativo. Prova está que a principal crítica que a doutrina faz ao artigo 157, que traz as exceções da prova ilícita, é que o legislador conseguiu definir fonte independente de prova usando o conceito de descoberta inevitável. Por isso que a doutrina diz, bom, nós temos duas exceções, né? A ideia da prova dos frutos, da teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Nós temos duas exceções, tá? Que são a fonte independente e a descoberta inevitável. Por quê? Porque o legislador fala em fonte independente e usa o conceito de descoberta inevitável. Quer dizer, então, para ver as dificuldades que Pode fazer uma diferenciação, porque eu estou vendo, nós temos muitos alunos aqui, né, Rodrigo? Tu podia diferenciar o que é uma do outra aí, descoberta inevitável da... A fonte... Bom, tanto a fonte independente como a descoberta inevitável buscam trabalhar com a ideia do aproveitamento do fruto da árvore envenenada. Ou seja, tu tem uma prova ilícita e tu quer trabalhar com a consequência dela. Tá? Até porque, em tese, o que é ilícito, o que nasce ilícito, termina ilícito. A mesma regra das nulidades. O que começa nulo, termina nulo. Né? Bom, a ideia tanto da fonte independente como da descoberta inevitável é justificar o uso da consequência. Mas a gente tem que interpretar da seguinte maneira. Pensando alto, tá? Nós temos uma interceptação telefônica que escuta uma pessoa. E esta pessoa indica testemunhas. Tá? Eu costumo usar um exemplo em sala de aula que eu não quero usar aqui, porque eu não quero fazer propaganda para uma pessoa folclórica aqui de Porto Alegre, que todo mundo sabe que faz propaganda em poste de luz aqui, tá? Mas assim, digamos que um particular tenha feito a interceptação desta pessoa, tá? E esta pessoa indica testemunhas, certo? Começou de uma maneira ilícita. O particular não pode fazer interceptação telefônica. Logo, a sua consequência, que é o conhecimento das testemunhas, ilícita também é. Tá? Bom,
Só que aí, essa informação chega a uma investigação. Tá? Entretanto, são escutadas testemunhas que não foram descobertas pela interceptação e essas testemunhas apresentam outras pessoas que coincidem com o resultado da interceptação. Tá? O que diferencia? O que tem que se observar? As testemunhas ouvidas não podem ser decorrência da interceptação. Tá? São fontes independentes de prova. Fonte de prova é aquilo que me permite, de onde eu posso retirar informações. Tá? E aí, essas outras testemunhas, essas outras pessoas ouvidas não podem ser consequência da interceptação. Tá? Se essas outras testemunhas apresentam os mesmos resultados que a interceptação trouxe, elas, fontes independentes, vamos dizer assim, permitem a utilização do resultado que a interceptação havia apresentado. Não porque a interceptação se tornou lícita, mas porque novas fontes permitiram chegar àquele mesmo resultado. Tá? Essa é a fonte independente. Entre essas pessoas ouvidas e a interceptação não pode haver nenhum vínculo, por menor que seja. Tá? São elementos... Vamos lá. São pessoas que me trazem informação independentemente da interceptação telefônica. Tá? Ficou bem claro. Só que o que acontece? Eu não tenho a certeza de que essas pessoas vão me produzir o mesmo resultado da interceptação, correto? Não tenho. Nós vamos ouvir. Eu vou ouvir o João, eu vou ouvir o Ricardo Herbstreit, eu vou ouvir o Vinícius Lima, que está nos acompanhando agora. Eu não sei o que eles vão contar. Tá? Por acaso, eles me trouxeram o mesmo resultado. Por que eu digo isso? Porque nós temos a descoberta inevitável. A descoberta é inevitável, mais ou menos, sucintamente quer dizer o seguinte: bem, não importa o caminho que nós tenhamos escolhido, nós chegaríamos ao mesmo resultado de qualquer maneira. Por isso o nome é descoberta inevitável. Nós chegaríamos àquele resultado, não importa o caminho acontecido. Tá? E para tentar ilustrar isso, eu tenho um caso que... esse eu vou ficar devendo o número. Tá? Porque já me pediram antes. Mas é um caso que chegou no Supremo Tribunal Federal. A situação é a seguinte: uma determinada pessoa que fazia parte de uma facção foi vítima de uma tentativa de homicídio, tá? Foi ao hospital onde foi atendido, houve registro médico, né, de atendimento hospitalar, mas não compareceu para fazer exame no Instituto Geral de Perícias, ou no seu equivalente ao Instituto Geral de Perícias. Tá? Como ela não foi possível fazer o exame direto, ou seja, ver a vítima e saber o que com ela aconteceu. O que o delegado de polícia fez? Oficiou ao hospital e o hospital trouxe as informações, encaminhou a documentação e com base nisto foi feito o exame de corpo de delito indireto, tá? Com base na documentação hospitalar, certo? A defesa começa a discutir se essa prova era lícita ou não. Por quê? Porque teria havido a quebra do sigilo paciente-médico, paciente-médico, o que só pode acontecer mediante ordem judicial. Tá? A matéria chega no Supremo. E o que o Supremo diz? Olha, nós estamos falando acerca do exame de corpo de delito, que segundo o artigo 184 do Código de Processo Penal, tem que ser feito obrigatoriamente. Interpretação que também se faz a partir do 158 do Código de Processo Penal. Tá? O exame de corpo de delito sempre tem que ser feito. Então, se ele sempre tem que ser feito, não importa se o ofício é assinado pelo delegado ou pelo juiz. Esse material tinha que chegar ao processo. Inevitavelmente, ele tinha de constar no processo. Logo, se foi o delegado quem pediu ou se foi o juiz, tanto faz, inevitavelmente isso viria ao processo. Então, assim, acho que o exemplo mais fácil de tentar exemplificar a descoberta inevitável é isso. Não importa o caminho, aquele resultado chegaria. O exame de corpo de delito indireto seria feito de qualquer forma. Né? Bom, a partir daí, ótimo. Né? Porque o exemplo que geralmente a doutrina dá sobre descoberta inevitável, que é puxado dos Estados Unidos,
envolve um caso de um tiroteio que uma cidade, os condados americanos, né, o condado inteiro saiu procurando, invadiram uma casa sem ordem judicial. Eu acho difícil de explicá-lo. Eu não acho ele tão didático. E por acaso aconteceu uma situação dessas que mostra que é o nosso dia a dia. Eu era promotor de júri em Canoas, o delegado oficiava direto para o hospital para buscar informação do DMI, para mandar para o DML depois, porque a gente sabe que determinadas vítimas, por pertencerem a determinados grupos, não vão para a delegacia de polícia nem para o Instituto Geral de Perícia, porque tem medo de ser presas. Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Né? E, bom, a partir daí, se tu vai começar a criar entrave, não precisa fazer isso. Não sei, espero ter conseguido explicar isso, porque existem obras inteiras explicando isso. Eu tentei ser o mais sucinto sobre o tema. João, desculpa. Obrigado. Eu só te pedi para tu não esquecer, depois foi muito didático mesmo, que a colega Lisiane Veríssimo, lá de São Gabriel, pede, justamente aproveitando o gancho que tu citaste em obras, que tu deixasse depois, ao final, algumas referências aí de obras nessa área de boa consistência. Eu vou fazer o seguinte, é o meu momento propaganda, tá? Pessoal, eu posto depois na minha página do Instagram, assim, porque tem... goste se ou não goste ou não se goste daquilo que escrevem, mas é importante. E aquela coisa assim, eu acho que a gente tem que conhecer os dois lados do balcão sobre o mesmo tema. Tá? Sobre cadeia de custódia, tinha uma época que estava disponível em PDF, tá? Mas a grande obra citada no Brasil sobre cadeia de custódia, tá? E aí, olha só, é para conhecer mesmo, é importante que a gente conheça, saiba com que nós estamos trabalhando, tá? É a do Geraldo Prado sobre cadeia de custódia, tá? Publicada pela Marcial Pons, tá? É uma obra que é citada em qualquer assunto sobre cadeia de custódia. Tá? Mas eu tenho outras indicações, outros artigos, outras referências que agora eu vou Lisiane, eu te peço escusas, não vou lembrar sobre tudo isso agora. Tem livro também da professora Teresa Armentadeu sobre prova ilícita, que é uma professora espanhola. Tem livro de autor americano, tem muito tema de autor americano, até por conta disso a Gabriela postou agora aqui. Tá? Que ela falou sobre o dolo e tu puxaste a boa-fé, né? Tem muito artigo sobre boa-fé escrito no direito americano como causa de exclusão da ilicitude de uma prova. Então, assim, eu vou coletar. Para o final, talvez eu não me lembre. Mas aí daqui a pouco a gente posta na página da associação, enfim. Ótimo, um rol bastante extenso, assim. Eu acho mais fácil do que eu tentar me lembrar, que a memória... Aquela coisa, tu vai tentar falando e tu esquece. Então, mando depois, a associação coloca na página dela do Instagram ali, eu publico na minha também, o pessoal vai conseguir aproveitar bastante. O assunto é que não falta para isso eu posso garantir. Isso eu posso garantir. Né? E, enfim... Agora, não sei se tu tem alguma pergunta. Da Ada Grinover também, sobre nulidades, provas ilícitas, interceptações telefônicas da professora Grinover. Eu tenho outro lá que é sobre testemunho de ouvir dizer as provas ilícitas. Isso, então, tem bastante sugestão acerca disso. Tem chegado lá no controle externo, eventualmente, Brandê. A gente tem notado, isso é só para tu teres um gancho aí também de continuar. A obrigação de obedecer aqueles requisitos ali estabelecidos pelo 158 do CPP não é só do perito, né? É da autoridade policial também que está lá. Sim. Lembra lá o artigo 6º, inciso 1º do Código de Processo Penal, que a primeira providência que a autoridade policial tem que adotar quando chega no local de crime é preservar o local de crime. Exatamente. É preservar o local do crime. Agora ainda mais. Né? Pois é, porque, essa é a preocupação. A gente não sabe o que... Vamos lá, eu tenho uma indicação de passado da jurisprudência. Eu não sei como a jurisprudência vai ser postada daqui para diante. E daqui a pouco... E essa o Fernando fala sobre os telefones celulares apreendidos em flagrante. Já me lembra que eu vou falar depois, então.
a questão do material apreendido, a cadeia de custódia, vai trazer algo assim, ó, que é uma tendência que a gente já via do CPP que está sendo projetado, né, João? Tu tem acompanhado bastante as discussões, tudo. Cada vez mais se quer transformar o processo para uma discussão que não tem a ver com mérito. Para uma discussão que não tem a ver com mérito, é ficar discutindo nulidade, ficar discutindo ilicitude, e aí a gente fica correndo, remoendo, e o mérito mesmo não se julga nunca, não se discute nunca. Por sorte, ultimamente, aí eu vou fazer um outro gancho, né? O STF já decidiu que o acordo confirmatório de condenação interrompe a prescrição, seja ele a mera confirmação, seja ele a reforma de uma absolvição. Tanto faz, é acórdão condenatório, interrompe a prescrição e ótimo. Porque senão, assim, ia procrastinar ainda mais a discussão processual, porque prova ilícita, se é que vai ser considerada uma prova ilícita, tá? Desencheio com o mérito do processo. A prova ilícita afeta o mérito do processo de uma forma muito violenta, né? E aí até pode, por exemplo, vamos pegar o caso de júri agora com o pacote anticrime, que nós temos a execução provisória da pena do júri igual ou superior a 15 anos, com a possibilidade de aposição de efeito suspensivo se a matéria discutida influir no mérito do julgamento. Prova ilícita afeta o mérito em cheio, quer dizer. Então, quanto mais discussão houver, pior vai ficar o mérito e o julgamento do processo. Se a gente já reclama muitas vezes, que o processo demora, que a gente não vê efetividade no processo, essas coisas são colocadas e a gente tem que entender que são colocadas, muitas vezes pensadas para dificultar o andamento do processo. Bom, a gente tem que passar a entender isso, né? Aqui nas conversas, de novo, o Davi colocou antes, põe o Ricardo a palestrar também, né? Conversando conversando com o Ricardo, a gente chegou à mesma conclusão. Isso aí surgiu para qualificar a nossa prova. Bem aproveitado, vai ser ponto positivo para nós, torna ainda melhor a nossa prova. Claro, só que agora a gente está numa fase de transição que por acaso pegou uma pandemia no meio do caminho, então a transição está uma transição muito forte, muito grande, mas que é isso, a ideia é essa, tá? O Fernando... Esse tema que o Fernando traz aí é muito comum, por exemplo, só para te ajudar também, eu tenho visto aqui inquéritos com esse problema de telefones, principalmente nas conversas de WhatsApp, na delegacia aqui de roubo de cargas, né? Tem vários problemas, acho muito interessante esse assunto que o Fernando trouxe aí. Eu desconheço o teu caso concreto, assim, tá? Eu vou falar no plano mais... No geral. Claro. Mais geral, tá? A grande percepção que a jurisprudência dá hoje, telefone apreendido em flagrante não pode ser aberto pelo policial. Ou o titular da conta abre o celular, ou alguém que possa... presidente Vitor Hugo, sempre às ordens. Nosso presidente anterior presidente da CONAMP. Ou alguém que possa representá-lo, por exemplo, no caso de homicídio, enfim, né? Mas, e aí eu falo da questão que envolve o WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp nada mais é do que correspondência, só mudou o meio. O destinatário recebe por meio, né, por meio telemático, não é o correio que vai entregar a correspondência, né? Então, só mudou o meio, mas é correspondência. Tem um emitente, tem um remetente e tem um destinatário, tá? E a correspondência é protegida. Não tem jeito, tá? Existem alguns casos em que se aceitou isto, mas assim, são raros os casos. A grande ideia é essa. E aí vem a questão que a gente fala muitas vezes outro tema que daria uma outra discussão, não sei se já não houve, né? Sobre a audiência de custódia. A importância de, eventualmente, nós estarmos em audiência de custódia para pedir para o juiz isso. Permite a abertura desse celular, a extração do conteúdo desse celular. Tá? Agora, se o WhatsApp
se o, o e-mail é uma correspondência, e aí como aponta o professor Davi aqui, tá? Ex-presidente da FMP, tu tem a proteção do direito ao silêncio, tá? Então, não produzir prova contra si, não é só apenas silêncio, mas não produzir prova contra si. Se por um lado existe isso, também tem o dado armazenado. Né? O dado armazenado é outra coisa, porque o dado armazenado... Vamos lá, o conteúdo das conversas do WhatsApp, mesmo sendo dado armazenado, eles não podem ser mexidos, porque são correspondência. E a correspondência é protegida, é a privacidade do sujeito. Tá? Agora, existem dados armazenados que são passíveis de se enxergar. Né? Qualquer um de nós aqui, claro, o meu celular agora está em modo avião, porque me explicaram, olha, não deixa ligarem para ti, porque senão cai a live. Tá? Dado, agora, a maioria de nós aí deve ter vários registros de mensagem recebida enquanto nós estamos conversando, aquelas imagens que ficam na tela, né, as notificações. Sim. A notificação é dado armazenado. Aquilo, eu ver que eu recebi uma mensagem do João Ricardo Tavares pelo WhatsApp, bom, não quer dizer, eu não sei o conteúdo dela, aquilo é dado armazenado. Quantos de nós já não fizeram júris em que a autoridade policial conseguiu pegar o registro das ligações feitas e recebidas pelo telefone que estava largado no chão? O registro da chamada feita ou recebida é dado armazenado. Isso já é outra informação, porque isso não tem a ver com a circulação do conteúdo. Isso é dado armazenado. Então, assim, o que a gente tem que conceber? Né? O conteúdo é protegido. O conteúdo é protegido. Ou seja, eu não posso forçar alguém, nemo tenetro, como apresentou o professor Davi, eu não posso forçar alguém a fazer com que eu ouça a ligação telefônica. Tá? Não posso. Certo? Agora, tem ali, recebeu uma chamada do número 51, e aí tem a descrição, aparece na tela, bom, aquilo é dado armazenado, eu sei que recebeu uma ligação daquela pessoa, eu sei que recebeu o WhatsApp daquela pessoa. Isso é dado. E essa informação, entendo eu, sujeito às críticas e trovoadas de quem estiver aqui nos assistindo, o dado armazenado não precisa de ordem, porque é dado. Não é conteúdo. A proteção é do conteúdo. Né? Esta é a minha percepção acerca do assunto. Então, voltando ao que o Fernando perguntou, vamos lá, vamos com calma. O conteúdo precisa. E é importante que a gente diligencie isso, inclusive, for caso, em audiência de custódia. A audiência de custódia está lá para isso. Ela não é só para ver preso. É para ver, eventualmente, até as necessidades de diligências que demandam a reserva de jurisdição, que são todos os nossos direitos fundamentais lá protegidos, né? Os direitos materiais fundamentais protegidos. Então, a audiência de custódia também está aí para isso. Né? Daqui a pouco ninguém pede, ninguém se antena, e quando vê, o celular foi restituído e nós perdemos a prova. Né? Então, isso a gente tem cuidado. Agora, aquilo que está armazenado, né, o Ricardo aqui colocando os metadados, né, aquilo que está armazenado é armazenado. Isso aí, em tese, isso aí não precisa de ordem judicial. Né? Claro, de novo, uma coisa é o conteúdo da correspondência, que eu falo de WhatsApp, e-mail, Messenger, as conversas por Instagram. Esse conteúdo é preservado pela intimidade. Aí é outra coisa. Os registros dos metadados, aí eu não vejo, aí isso não tem necessidade. Não sei, Fernando, se eu conseguir responder a tua indagação. Né? Eu acho que ficou muito claro, sim. Olha, o Davi colocou aqui, quando pede um mandado de busca do celular, já tem que pedir autorização para extração. Essa foi uma cautela que eu tive aqui, Davi, ainda ao tempo que eu estava na promotoria, designado na promotoria do torcedor, os episódios ali da virada do ano, envolvendo a briga de torcidas do Internacional na saída do jogo, do último jogo, né? Isso, já pede a busca, já pede a extração e por aí vai. Né? Se bem que tem uma decisão do STJ antiga, que fala que, na medida que eu busquei o celular, o que me interessa é o conteúdo dele. Né? O que me interessa é o conteúdo dele. Então, a simples busca já seria suficiente. Tá? Mas né? Toda cautela
toda a cautela para nós é importante. Essa pergunta do Bill acho que é importante ali, porque nós temos lá, tá, a cargo até do colega Centeno, o controle externo no IGP, né, Branda? E ele está dizendo aí sobre as dificuldades orçamentárias do IGP, que são muito reais aqui, e justamente a dificuldade em razão dessa limitação orçamentária de nós termos aí talvez um problema sério, né? A limitação orçamentária uma coisa é o que a lei prevê, outra coisa é materializar a lei, né? Outra coisa é materializar a lei. Então, muitas vezes, ainda mais hoje, que a gente tem esse problema de pandemia aí, das dificuldades que todos os estados estão enfrentando, né? Agora, a gente pode parecer um pouco uma comparação tanto quanto distante, mas a gente tem um histórico sobre uma situação histórica sobre isso, que tem a ver com a implementação e talvez até a postergação de efeitos, que é o caso da legitimidade do MP para defender as pessoas pobres, para atuar em favor das pessoas pobres nas ações civis decorrentes de delito. Que o STF disse aquela famosa inconstitucionalidade progressiva. O MP pode continuar atuando enquanto não houver instalação da Defensoria Pública. Bom, daqui a pouco a gente pode trabalhar com uma mitigação de efeitos, ainda mais hoje, né? Agora, que a materialização da cadeia de custódia vai nos levar a uma discussão importante sobre isso, sim. E aí a gente não... Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Uma coisa é nós estarmos pensando numa efetivação de qualificação de prova, enfim, de qualificação de prova, e outra saber das dificuldades de recurso. Muitas vezes... Bom, eu vou só utilizar um exemplo do tempo que eu trabalhava enquanto promotor em Pelotas. Lá. Então, graças a um TAC, o IGP foi mantido em Pelotas. A gente conseguiu botar o dinheiro para que o IGP permanecesse em Pelotas, correr risco de ter que ir para outro local porque as instalações estavam muito ruins e o Estado não tinha dinheiro. A gente sabe disso, a gente sabe dessas dificuldades. E pode ser, daí, como os colegas vêm colocando aqui, pode ser um fundamento para justificar não a ilicitude, mas a nulidade da prova, né? Pode ser. Bill, assim, também me preocupa. Quando eu falei da ilicitude da prova, não é que eu acho que vai desaguar nesse sentido, eu só estou falando do histórico. O histórico de decisões que trouxe esta matéria, cadeia de custódia, aos nossos tribunais superiores, falou em ilicitude. Uma, inclusive, que foi a que eu citei agora a pedido que é uns embargos de declaração no habeas corpus número 462087 do STJ, fala especialmente, principalmente o direito à prova lícita. O histórico já existe, né? Se esse histórico será mantido, efetivamente eu não tenho como dizer. A minha função aqui é só apresentar, olha, um caminho já foi demonstrado, né? Não estou aqui querendo profetizar. Só que e aí são situações como o Bill aponta, a dificuldade financeira, a dificuldade orçamentária, como os institutos... Bom, os institutos gerais de perícia estão fazendo perícias hoje num contexto com redução clara orçamentária do Estado do Rio Grande do Sul, né? Isso pode servir como fundamento para, não, vamos trabalhar com a noção do prejuízo? Também pode. Não vejo problema em trabalhar com a noção do prejuízo. Até porque vamos combinar. Se a ideia é melhorar, é qualificar ainda a prova que o Ministério Público produz, nós trabalhamos a vida inteira. Eu faço 21 anos de MP, tu, João Ricardo, tu tem um tempo muito parecido com isso. Durante muito tempo a gente trabalhou sem essas regras expressas de cadeia de custódia e não estava aí o erro do processo. Não foi aí que todo o processo brasileiro até então era errado, né? Se tinha uma percepção. Então, que tudo isso vai ser trazido à baila agora nos recursos, nas razões e contra-razões, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Que tem caminho para trabalhar como nulidade, tem caminho.
tem caminho. A minha ideia aqui, assim, ó, colega, pessoal, alunos e colegas especialmente, né, tem um histórico. E é bom que a gente saiba que esse histórico existe, para a gente não ser surpreendido mais adiante. Sem dúvida, eu acho que se esse caminho seguir, a preocupação do Bill é muito pertinente, né? Porque se vier nessa linha, eu acho que nós vamos ter aí uma enxurrada de nulidades, né? Não concorda com isso? Alegações, com certeza, nós teremos. Virão. Né? Nós teremos. E aí, como a gente não sabe ainda muito bem como é que quem julga os recursos pensa sobre o assunto, pelo menos a gente não sabe muito bem em termos de divulgação de votos, né? Em termos de publicização de decisões, a gente ainda vive um período muito instável. E aí a instabilidade não te dá certeza, não te tem como te apontar um caminho, né? E formatado desse jeito agora que está, a legislação é muito nova também, né? Porque ela tem aí nem 5 meses de vigência. Exato. Né? Exato, e todo mundo sabe, né? Desde março a gente tá tudo parado, o judiciário aqui no Rio Grande do Sul tá fechado. Né? Claro, tem temas tramitando, tem situações tramitando, sim, a gente sabe, mas no geral tá fechado. Né? E aí, o que vem? O que a gente já sabe sobre isso? Muito pouco. Né? Pelo menos no pós-pacote anticrime. Né? No pós-pacote anticrime. Brando, a gente se aproxima aí do tempo que o Instagram nos permite, então eu te deixaria aí uns 5 minutos finais para que tu pudesse fazer as tuas considerações sobre esse tema aí, que é tão interessante e que nos preocupa tanto, né, no Ministério Público. Bom, João Ricardo, antes de tudo, então, até porque daqui a pouco o Instagram nos corta, né? Nos corta, quero agradecer mais uma vez a associação pela oportunidade de poder falar com os colegas, de poder falar sobre o processo penal, que é um tema que me é tanto caro. Agradecer a todos os colegas, alunos interessados que estão aqui nos vendo hoje e aí dando sugestão, colaborando, enfim, trazendo temas para a discussão. Passou muito rápido, a percepção para mim é que passou muito rápido, o que para mim é muito bom. Espero que todos tenham gostado da mesma forma que eu. Né? Prometo que vou mandar depois o material, né? Depois eu chego em casa com calma, coleto, né, o material para as indicações, enfim, até a disponibilização de material que esteja em PDF, por exemplo. Mando para a associação, publico, enfim, não vou esquecer disso. E caso eu demore um pouco, João, me puxa a orelha para eu não esquecer. Então, feitas esses agradecimentos, né, bem, para mim, assim, o que eu tenho para falar, assim, para finalizar, na verdade, é uma repetição do que eu já mencionei antes. Né? É um tema novo, é um tema que vai trazer debate, vai trazer para o Ministério Público, especialmente, porque ele se volta para a atividade de persecução, ele não se volta tanto para a atividade de defesa, vai trazer uma necessidade de fortes argumentações, de forte conhecimento do que está acontecendo, até mesmo no que diz com a estrutura dos institutos de perícia, para a gente conseguir fazer isso se tornar mais efetivado. Agora, tem o outro lado. Na medida que isso for se tornando cada vez mais, se materializando cada vez mais, essa prova vai ser muito mais qualificada para nós. Aqui, ó, só, né, uma outra situação que eu quero mostrar para o pessoal, isso aqui, ó, isso aqui é do Ministério Público, ó. Isso aqui faz parte da cadeia de custódia quando as investigações são feitas pelo MP, como aconteceu hoje, quando as operações são feitas pelo MP, né, trabalho do NIMP, trabalho do GAECO, ou seja, essa preocupação já existe. E é importante que os colegas saibam disso, conheçam isso. Né? Por quê? Porque isso qualifica a nossa prova. E quanto mais qualificada for a nossa prova, melhor se torna a nossa atividade. Porque ao fim e ao cabo, isso é mais um tema que vai trazer discussão e a ideia é que isso se prorrogue no tempo. Para quê? Para que os processos não enfrentem o mérito. Né? Cada vez mais se quer buscar a fuga do mérito propriamente dita. É a forma acima do conteúdo, né? A forma acima do conteúdo, exatamente. Né? Enfim, espero então ter colaborado e me ponho mais uma vez à disposição da nossa associação e de quem quiser
discutir esses temas de processo penal. Brandalize, nós é que te agradecemos, quero fazer isso em nome da nossa diretoria e tenho certeza de todos os colegas e todos aqueles que assistiram essa excelente live que tu nos proporcionaste aí com um tema que, se não é novo, formatado da maneira como foi agora, tem muitas novidades, né? Que sejam certamente muitos debates aí nos tribunais. Acho que, como sempre, tu foste muito didático. Te agradeço muito mais uma vez essa participação. Agradeço a participação de todos aqui. Nós tivemos quase 100 pessoas assistindo essa live, o que é muito bom para nós, né? Sem dúvida. Nos deixa muito satisfeitos assim, e tenho certeza que essa ideia nesses tempos de afastamento social vai proliferar, e aproveito para convidar para a próxima quinta-feira, dia 28 de maio, no mesmo horário, às 19 horas, nós teremos aqui apresentada pelo nosso secretário da associação, o colega André Coelho, que vem falar, o Mauro Fonseca Andrade, sobre juiz de garantias e o acordo de não persecução penal. Então, fica o convite, nós vamos divulgar pelas redes sociais também e pelos canais de comunicação da associação, mas desde já, na próxima quinta, 19 horas, o Mauro Fonseca Andrade e o André Coelho vão estar debatendo mais um tema importante aí na área do processo penal. Muito obrigado a todos, uma boa noite, e nós vamos salvar esse vídeo que vai ficar à disposição também para quem quiser assistir de novo, e para aqueles que não tiveram oportunidade, não puderam acompanhar agora, também tenham a oportunidade de assistir novamente. Obrigado, Brando, obrigado a todos, boa noite. Obrigado, um grande abraço e boa noite.